Bom, boa noite, doutor Renato. Muito Boa obrigado por noite. estar aqui conosco. Não é? Excelente. Aqui estamos no canal da Pract Consultoria, nesta série de entrevistas que nós criamos para o Janeiro Branco, que nós chamamos de Diálogos Vila Melhor. O objetivo nosso é poder sempre ter essa iniciativa de promover e facilitar diálogos superiores para melhorar a performance pessoal e profissional. Então, para nós, para mim, para o meu sócio Fernando Fernandes, que nos acompanha também, é um prazer tê-lo conosco. É a nossa primeira entrevista de uma jornada, esperamos que longa, e que não seja a última entrevista com você, doutor Renato. E temos o privilégio de recebê-lo, porque, afinal de contas, temos uma longa amizade, você e eu, profissional e pessoal. Temos bastantes jornadas já acumuladas e que nos permite ter esse diálogo profissional e que a todos os seguidores certamente vai nos agradar. Então, para falar um pouquinho do nosso convidado especial de hoje, Dr. Renato Lessa, ele é um médico e professor da Faculdade de Medicina do ABC, e entre outras tantas formações que ele nos traz hoje como experiência e com suas informações, ele também é coordenador da pós-graduação em Medicina Integrativa, da FAPES. E, além do mais, ele é vice-presidente da Associação Médica e Brasileira da Prática Ortomolecular. Entre outras formações, então, o Dr. Renato está aqui prestando a sua experiência, as suas informações, e que, obviamente, o que nós queremos é agregar para os nossos seguidores, os nossos participantes, a sua experiência, doutor Renato, com tanta visão, esse tempo que nós temos convivido juntos, uma das coisas que mais me chamou a atenção sempre foi a sua curiosidade, a sua inquietude até sobre ir além da medicina, ou seja, você sempre me mostrou que o foco é o ser humano, independente. Medicina oftalmológica é uma delas, mas outros caminhos levaram você a descobrir e conhecer mais o que chamaríamos de 360 graus no ser humano. Então, conhecendo já esse privilégio, doutor Renato, de estar aqui conosco, a nossa primeira pergunta de hoje é: qual é a sua percepção sobre saúde mental? E ainda mais nesse mês especial, que é o mês de Janeiro Branco. Por favor, doutor Renato. Inicialmente, agradeço o convite, cara, ainda mais que é o primeiro encontro de vocês. Você é uma pessoa muito querida por mim, nos conhecemos há muito tempo já, né? Em várias situações diferentes. Então, para mim, é sempre um prazer estar com você em qualquer tipo de conversa. Bem, sobre o tema específico da nossa conversa de hoje, que é a saúde mental, o que eu posso lhe falar? Bem, eu sou oftalmologista de formação básica, depois nutrólogo, ortomolecular, e a parte integrativa por fim, né? E me chamou a atenção desde o começo, daí o meu interesse para expandir um pouco da oftalmologia para a medicina integrativa, o nível de saúde mental, vamos dizer assim, dos pacientes que eu atendia. Eu atendo num consultório em São Paulo, num lugar classe A, digamos assim, atendo no consultório em São Caetano, lugar também bom, um pouquinho menos do que o de São Paulo, e o em Mauá, também já um lugar onde eu atendo os operários, né? E na faculdade de medicina eu tenho as pessoas mais classe D, classe E. Então eu tenho um nível bastante grande de pessoas que eu atendo. E eu gosto disso, realmente. Me chamou a atenção como no consultório classe A de São Paulo, as pessoas estavam mentalmente mais acometidas do que as em Mauá, onde atendo os operários, classe C, eventualmente, vamos dizer assim, né? Na classe C, as pessoas, no meu entendimento, na minha experiência, elas estão mais tranquilas, mais talvez conformadas, e não tem muita expectativa, e eles chegam ao consultório tranquilos, sem maiores problemas outros nesse sentido, diferentemente dos pacientes, especialmente de São Paulo, os classe A, que frequentemente apresentam sinais não digo assim de uma doença mental, obviamente que não, mas de não uma perfeita saúde mental, digamos assim. Vamos estabelecer saúde mental nessa nossa conversa de hoje, Ricardo, como, tipo, alterações mais leves, digamos assim, não patológicas, estresse, ansiedade, depressão, distimia, e isso em pacientes um pouco mais
de classe social elevada, já que a conversa hoje aqui é mais para gestores, estão nessa classe também. A minha experiência é até grande, e a partir das primeiras consultas que eu vi, os pacientes se referiam a algum tipo de problema, e observava que não eram oftalmológicos, comecei a destrinchar um pouco mais os casos e via que muitos dos problemas vinham lá de problemas da forma como via a vida, vamos dizer assim, da forma como tinha expectativa em relação à vida, da forma como que via seu trabalho, via o seu progresso, as suas ansiedades, né, as suas ambições. E isso atormenta muito esses pacientes de classes mais altas. Isso é muito interessante. Foi a partir daí que comecei a me interessar por esse caminho. Entendi. Muito bom, muito interessante mesmo essa ampla informação, ampla experiência que você tem em termos de pacientes e, inclusive, essa diversidade de níveis de pacientes também, muito interessante. Antes de irmos para a próxima pergunta, doutor Renato, peço desculpas a você e a todos, mas eu pulei uma abertura importante de que, enquanto tivermos essa entrevista com o doutor Renato, vocês podem enviar suas perguntas pelo chat, que o meu sócio, Fernando Fernandes, ele estará observando, acompanhando isso, ele vai selecionar as perguntas para nós, e após a período de entrevista, mais ou menos por volta de uns 30 minutos, 25 a 30 minutos, a gente vai abrir para as perguntas e, claro, o doutor Renato respondendo as suas perguntas. Então, fiquem à vontade, vocês participantes que estão nos acompanhando, façam suas perguntas, estamos anotando, e o doutor Renato terá o prazer de respondê-las depois. Bom, doutor Renato, certamente a sua amplitude e o interesse pelo ser humano, pelo melhor do ser humano, né, já tem lhe trazido bastante experiência, bastante informação, inclusive até individual, ou seja, você pode acompanhar pacientes de uma forma mais ampla, né? E qual é, então, a importância da... Desculpa, Ricardo, não escutei direito, cara. Ficou ruim a conexão. Ok, claro. Vamos lá. Qual é a importância, depois de toda a sua experiência com pacientes, né, com o ser humano, qual é a importância da saúde mental para o bem-estar das pessoas? Tá, então, se eu entendi bem que está ruim a conexão, qual a importância da saúde mental para o bem-estar das pessoas? É isso que você me perguntou, isso, né? Para o bem-estar, sim. Tá. Bem, eu posso falar que é fundamental, E posso também falar que, cada vez mais, infelizmente, ainda mais nos tempos de hoje, é difícil você encontrar uma pessoa com uma saúde mental plenamente satisfatória, digamos assim. Especialmente nesse tempo de pandemia, as pessoas ouvindo muitas notícias ruins, envolvidas por calamidades e por doenças e por problemas e por morte e por lockdown e por falta de emprego, etc., elas entram num círculo de problemas, mesmo, né? Antes disso, no mundo normal já, como eu falei, vamos pegar o público base, o público ansioso, o público depressivo, o público distímico, o público que vai ao meu consultório com queixas nesse sentido. Uma coisa acompanha a outra. Se a pessoa não está com a saúde mental adequadamente boa, ela não consegue repercutir internamente as boas coisas que eventualmente ele tenha. Ele deixa passar coisas boas que lhe acompanhem. Ele não consegue observar coisas sutis que a vida lhe apresenta também. E ao mesmo tempo que ele começa a se conectar muito com o negativo. Ele começa a se conectar muito com os problemas, com as necessidades de ganhar dinheiro, com a necessidade de ir para frente, com a necessidade de trabalhar mais. Então a gente vê, e foi interessante a pandemia, Ricardo, porque, por um lado, a pandemia nos mostrou todos os problemas secundários a essa situação ruim, claro, do vírus, etc., da pandemia por si só. Por outro lado, nos mostrou que é interessante você ficar um pouco com você mesmo, ficar um pouco em casa, ficar um pouco com a sua família. Então, é muito comum agora que se trabalha muito online, que as pessoas, até então, só viviam para o trabalho, saíam de casa e ficavam o tempo todo fora, ficam um pouco dentro de casa e já começam a absorver coisas diferentes. Cozinhar, acordar um pouco mais tarde, ficar com os filhos, isso é bem interessante. Então, claro que na pandemia o nível de problemas aumentou muito, isso não se discute. Por outro lado, para algumas pessoas que conseguiram entender o sinal, o sentido da pandemia, vamos dizer assim, ela foi bastante
bastante boa, porque ressignificou muitas vidas. Especialmente aquelas pessoas que tinham uma saúde mental boa, tiveram esse acréscimo na sua qualidade de vida. As pessoas que não tinham essa saúde mental adequada pré-pandemia, pioraram e muito, pioraram e muito. São bastante frequentes os casos que a gente observou, que observa ainda hoje, nessa situação de pandemia, as pessoas ficam mais depressivas, mais ansiosas, comem mais, ficam obesas. O que as pessoas engordaram nessa pandemia é um absurdo, Ricardo. O pessoal comeu demais por ansiedade, por depressão, por distimia, por falta de contato social, que isso também é importante. Porque se por um lado, para a saúde geral, é importante se resguardar, evitar os contatos sociais, por outro lado, é muito ruim para a saúde mental. A pessoa ficar sozinha há muito tempo, ficar só em casa há muito tempo, demanda uma saúde mental adequada. E o meu toque nesse sentido, já que você perguntou por esse caminho mesmo, é assim. As pessoas que têm uma preocupação com a sua saúde mental encararam muito melhor essa pandemia do que aquelas outras que nem ao menos pensavam muito a respeito. Isso foi bastante interessante de observar. Interessante, muito bom. Bom, sem dúvida, como você citou, doutor Renato, as pessoas têm, por diversas necessidades, né, circunstâncias, essa conexão, às vezes, com o negativo, né? Ou seja, Sim, interessante como você, como médico, você tem essa possibilidade e, além do mais, a curiosidade de entender o porquê, né? Essa questão alimentar, essa questão depressiva, essa questão são reflexos, né? Que você deve perceber nitidamente nos seus clientes, com toda essa bagagem aí, não é? Então, nesse caso, doutor Renato, como você tem lidado no seu dia a dia da saúde mental dos seus pacientes, considerando esse entorno todo que você considerou, que você já mencionou, como é que você lida com isso com os seus pacientes, no seu dia a dia? Olha, Ricardo, assim, a gente primeiro tem que, assim, dificilmente a pessoa vem para uma queixa direta da saúde mental. A gente tem que descobrir isso, a gente tem que sugerir isso, a gente tem que investigar um pouco isso, porque no fim das contas, você sabe muito bem disso, que o poder da mente é muito grande, né? E o poder da mente, do ego, enfim, de atrapalharem também é. E na raiz de muitos problemas, isso a medicina chinesa, a indiana também que falam com bastante firmeza, a emoção está por trás de todos os problemas que nós temos de saúde, inclusive, né? Então, se a pessoa não está com uma condição emocional adequada, e vamos colocar a condição emocional como saúde mental também, então, desde que uma pessoa enxerga a vida, como ela tem os seus propósitos, a sua missão de vida, como ela quer chegar, onde ela quer chegar, até o ponto de ela satisfazer com o que ela tem, etc., tudo isso gera angústia nos pacientes. Muito comumente, eles não vêm com essa queixa para a gente. Eles vêm, especialmente, com outro ponto importante, cara, que é a somatização. Eles vêm com problemas outros, que quando você observar, o fundo é emocional. E, assim, é bem interessante colocar isso claramente para os nossos amigos que estão nos assistindo. A parte emocional está no fundo, vamos dizer assim, de praticamente todos os problemas que se encontram no consultório. O estresse é o problema com maior frequência de queixas do consultório. E o estresse acomete muito aos gestores, às pessoas que estão aqui nos assistindo. Então é fundamental eles atentarem. O primeiro caso que eu posso falar para vocês, assim, que eu comecei a estudar um pouco mais a fundo essa questão das emoções, do estresse, etc., foi no meu consultório de oftalmologia, quando uma pessoa, depois outra, depois uma terceira, depois uma quarta, vieram com a mesma queixa. Queixas oftalmológicas, assim, subjetivas, e os olhos têm essa condição, os olhos enxergam, os olhos, eles veem. Não é só aquele problema que você localiza nos olhos, daquele olho vermelho, aquela secreção, não. A pessoa te forma, eu estou vendo umas moscas, umas manchas. Ok, estou vendo algum tipo de problema qualquer que seja. Eu examinava o paciente, examinava e nada, não encontrava nada. Mas ele tinha essa queixa. Aí eu comentava com o paciente, olha, deve ser estresse, né? Deve ser estresse. E o paciente perguntava assim, mas quem trata de estresse? É boa pergunta. Quem trata de estresse? É o cardio, é o psiquiatra, é o psicólogo ajuda? Enfim, não sei. Também não sabia quem tratava de estresse. Era uma doença meio, nesse caso, meio negligenciada por uma certa área, porque não tinha uma área específica para tratar o estresse. Mas eu comecei a perceber o quanto o estresse era interessantemente envolvido na questão oftalmológica. Depois eu fui expandindo e você consegue ver isso em vários órgãos. E também, já que entra nossa abordagem um pouco mais integrativa, os olhos, eles são
a esterilização do fígado na medicina chinesa. E o fígado é o órgão da raiva. Então, quando a pessoa sente raiva, por isso que ela fica com os olhos esbugalhados, olhos vermelhos, porque o fígado sente isso e ele se esteriliza pelos olhos. Na medicina chinesa tem essa situação. Comecei a localizar esse conceito em alguns pacientes, e assim, olho vermelho sem nenhuma causa, examinava nenhuma causa. Eu perguntava, mas e passou alguma raiva ultimamente? A pessoa começou a pensar, passei, sabe? Então, assim, é muita conexão interligada, mas no fim, são as várias formas de você avaliar um paciente por as várias medicinas, pelas várias ferramentas que você possui, mas quando você, enquanto médico, quer enxergar um pouco mais do que o paciente passa, você começa a enxergar o estresse por fim de tudo isso. Nesse caso específico, eu poderia falar para o paciente, olha, você não tem nada nas vistas, pode ir embora tranquilo. Mas assim, ele veio até você, ele tem uma queixa. De onde vem essa queixa? Tudo bem, não é oftalmológico. E os olhos, eles mostram muitos problemas que não são deles próprios. É interessante esse órgão, né? O órgão é um órgão maravilhoso. Então, você consegue, a partir dele, ter essas noções. E como estava sendo muito comum no meu consultório aparecerem casos assim, eu comecei a estudar um pouco mais e vi o quanto o estresse é importante. Então, eu diria, Ricardo, que assim, a primeira doença da saúde mental, vamos dizer assim, o primeiro desbalanço da saúde mental é o estresse. E é muito, muito frequente, é muito presente no nosso mundo, especialmente no mundo corporativo, que é o que você trabalha, o pessoal todo trabalha. Eu também trabalhei com você há um certo tempo, eu observei isso também bem frequentemente. A gente observa muito áreas onde o estresse é muito presente, publicidade é muito presente, no mundo corporativo é muito presente também. As pessoas que vão fazer os exames, os estudantes, ou os advogados querem fazer os concursos para juiz. Então, o estresse é muito presente. É interessante ver nesses profissionais, os policiais, que estão sempre os médicos também. Os médicos são muito vítimas do estresse, muito vítimas do estresse. E até, para acrescentar um pouco na nossa conversa, só para vocês terem uma ideia, o tempo de vida útil do médico de modo geral, é 7 anos menor do que uma pessoa normal, uma pessoa não médica, digamos assim, não normal, né? Uma pessoa não médica. Para vocês verem o quanto que o estresse, o quanto que o trabalho é excessivo, porque os médicos, eles falam muito, mas fazem pouco. Aquele fazem o que eu falo, não fazem o que eu faço, né? O médico, infelizmente, é um mau paciente. Eu tento ser um pouco dessa linha. Já fui assim e mudei um pouquinho. Mas é uma realidade isso. Então, o primeiro ponto é entender que você está estressado. É muito comum, Ricardo, pegar no consultório pessoas com queixas outras, ordelo, o terçolzinho, nessa época do ano é muito comum. É interessante que as pessoas trabalham o ano inteiro naquele pique forte, param um pouco no fim do ano, parece que essa descidinha do nível de estresse gera esses problemas. Uma conexão que depois a gente vai até poder conversar por que acontece isso. Mas é muito comum. Aí chega o paciente com um terçolzinho, e eu pergunto para eles, aí, como é que está o estresse? Realmente o estresse está um pouco alto. Quase todo mundo fala isso, né? Quase todo mundo fala isso. E aí eu falo assim para o paciente, olha, além do problema oftalmológico, ou melhor, entenda que esse probleminha serve de aviso que tem algo por trás disso, que é o estresse. Comece a modular o seu estresse, comece a gerenciar melhor o seu estresse. Acho que essa é a frase, gerenciar melhor o seu estresse. E é importante, porque como eu te falei, é muito, muito comum. Se no consultório de oftalmologia, já tem muitos casos assim, imagina no consultório de um psiquiatra, de um clínico, de um cardio, e por aí vai, né? E um sinal bem claro disso, que a gente estava comentando agora um pouquinho, é a obesidade. As pessoas vão comendo mais para satisfazer as necessidades que têm, o estresse leva a isso, e aí, quando vai ver, já engordou. E na pandemia aconteceu muito isso, porque a ansiedade estava muito forte nessa época, né? Certamente. Você tocou no outro assunto essencial, você colocou no seu consultório como oftalmologia, você percebe isso, imagina nos outros áreas de colegas da psicologia, da psiquiatria. Então, por isso, certamente teremos pela frente da nossa série de entrevistas também profissionais dessa área, para que nos comente um pouco do seu dia a dia com pacientes. Mas você, obviamente, é muito notável a sua dedicação, porque você acaba de mencionar também que, além da sua formação básica, você também se interessou, por exemplo, em medicina oriental, e isso cada vez mais está presente no nosso lado meio ocidental, mas ainda está se aprendendo muito com isso, né? Um grande exemplo disso, da sua curiosidade, doutor Renato, sou eu mesmo. Quando eu lhe conheci, primeira vez, era no ambiente profissional, estava ao lado do meu supervisor, treinador, era a primeira vez que estava sendo apresentado para um profissional da oftalmologia, que era você, com seu grupo que você já comandava, dentro da refrativa, né? E eu nunca vou esquecer, você olhou
me olhou atentamente, nos apresentamos, você olhou e você percebeu que meu olho estava vermelho. Oh, e você fez uma pergunta, oh, isso aí está te incomodando? Ah, olha, isso aqui apareceu uns 2 dias. Tá bom, senta aqui, por favor. Você me sentou na sua lâmpada de fenda, nunca vou esquecer disso. Porque a forma que você fez, primeiro, me surpreendeu. Eu era para estar entregando algo para você profissionalmente, e na verdade você me pegou como paciente. Eu achei isso ótimo. Depois daquela rápida exame na sua lâmpada de fenda, você depois me deu aquele colírio, aquela coisa toda, e disse assim, olha, aqui tudo indica que você está passando por um estresse. Aquela palavra estresse, estou falando muito tempo atrás, ainda era muito nova para mim, estresse. Hoje, então, ela é nova, mas poucas pessoas sabem reagir com isso. Então, realmente me senti atendido. Como paciente, me senti atendido, sem ser combinado, porque você, além de olhar algo que eu estava anunciando, como você disse, era um sinal, você me falou, você deve estar passando por um estresse. Tome cuidado, descanse um pouco mais, pega um pouco mais leve. Você falou isso em 10 minutos, sabe? Então, isso realmente fez a diferença para mim, como para muitos pacientes, para você, deve fazer, e como outros profissionais que, como você, procuram essa visão além, não é somente o medicamento, é o comportamento do paciente, para que ele possa acompanhar essa sua indicação ou preconização, né? Bom, pensando nisso, então, antes de irmos para a próxima pergunta que temos aqui no nosso registro, já que tocamos no assunto estresse, que é um tema central também, vamos ouvir um pouquinho, se temos alguma pergunta já, eu vou consultar aqui para o meu amigo sócio Fernando Fernandes, se temos alguma pergunta se temos participantes já com alguma curiosidade, né? E vamos dar essa voz para eles, doutor Renato, e obviamente vamos pedir, dentro do possível, que você possa responder, né? Aguardamos um pouquinho sobre isso. E o Fernando agora, meu sócio Fernando Fernandes, ele vai poder analisar essas perguntas, né? Mas o ponto central, doutor Renato, é isso mesmo, estresse, somatização, né? Enquanto chega aqui esta próxima pergunta, eu lhe faço uma pergunta intermediária. Como é que você percebe que o paciente entendeu a sua mensagem? O que eu quero dizer com entender a sua mensagem é, você como médico tem uma série de informações e tudo, mas você tem que escolher aquela palavra, aquele momento certo para aquele paciente que é diferente do outro que saiu e do outro que virá depois. É um trabalho bem complexo. Mas como é que você percebe que o paciente captou a sua mensagem? Bem, muito boa essa intervenção, essa pergunta. É muito importante também, porque a comunicação é tudo, na verdade, né? E muito da comunicação eu aprendi com você, inclusive. Então, você foi bem útil para me educar nesse aspecto, né? A vantagem que eu digo que eu tenho, Ricardo, nesse aspecto, é o médico já é mais bem ouvido naturalmente pelo paciente, né? Então, já temos essa vantagem. Segundo, é que se a pessoa traz uma queixa e você mostra para ela que é uma queixa, digamos assim, indireta, ele já fica preocupado, sabe? Sim. Se você passa para um paciente que vem, vamos dizer assim, na oftalmologia, porque eu trabalho com oftalmologia, com a ortomolecular, com a nutrologia, com a medicina integrativa, mas vamos supor que a pessoa venha no consultório de oftalmologia, com uma queixa qualquer e eu começo a lhe mostrar que é um problema de estresse e que aquilo deu nos olhos, mas pode daqui a pouco dar no coração, dar no fígado, dar nos pulmões, etc. Mas a gente já fica meio preocupado, sabe? E o fato de ficar preocupado é bom, porque para a gente, o paciente preocupado é o paciente que vai aderir mais às nossas palavras. Nós temos essa vantagem. Agora, Sim. tem que ser claro que aquilo, pela sua experiência, pelo seu conhecimento, aquilo tem, eventualmente, pode ter esse desfecho negativo. Então, a vantagem minha, no caso, é essa. Agora, claro que se a pessoa vai fumando, você fala para a pessoa que ela tem que parar de fumar, não adianta. Você entende? Não é muito pouco provável que a pessoa pare. Então, é interessante também, aproveito essa situação, cara, eu não falo de experiências do consultório, da vida mesmo, né? O homem, e para isso o gestor tem que estar mais preparado, o executivo, digamos assim, diferente da mulher, é uma pessoa que comumente não cuida da saúde. Tá? Ele vai lá, faz exames e tudo mais, mas a maioria não cuida da saúde. Tem uma partezinha assim, que já entrou no time daqueles que cuidam e estão ótimos. Mas a grande maioria não cuida bem da saúde. E quando você pega esses pacientes e mostra por A mais B, por exames laboratoriais, ou por exames clínicos, ou por exames físicos,
que ele está indo para um caminho um pouco diferente, isso pode assustá-lo, mas, infelizmente, o homem, via de regra, executivo, a pessoa que trabalha no mundo corporativo, só aprende após o infarto. Infelizmente, essa é a verdade, sabe? Então, normalmente, a pessoa vai, infarta seus 40 e poucos anos, 50 anos, aí volta, aí sim, cria juízo, começa a seguir as orientações certinhas, faz exercício, faz a dieta, daqui a pouco ele esquece, volta tudo para o sedentarismo, etc. Infelizmente, a gente tem esse problema. Por outro lado, aí sim, infelizmente, a gente observa que, talvez pelas orientações, pelos conhecimentos difundidos hoje em dia na mídia, nas mídias sociais mesmo, a gente observa a mudança dessas situações. Não diria paradigmas, mas essas situações. Então, as pessoas já se mostram mais interessadas em serem mais saudáveis. E a pandemia mostrou claramente que as pessoas que se cuidam melhor sobrevivem mais, ou passam melhor pela Covid. As pessoas hipertensas, obesas, diabéticas, muitas não estão mais entre a gente aqui, as que tiveram a Covid, sabe? Então, os grupos que mais sofreram com a Covid, mais faleceram, foram os obesos, os hipertensos, os diabéticos, ou seja, as pessoas que têm problemas de saúde. E, infelizmente, isso é muito comum também nos executivos, nas pessoas do mundo corporativo, de modo geral, chegarem a seus 40 anos tomando vários remédios já, hipertensos, diabéticos, colesterol elevado, triglicéridos elevados, é muito comum. Raro, desculpe, é aquela pessoa que chega a seus 40 anos sem tomar nada, é muito difícil. Cada vez mais, você pega pessoas com 30 anos com problemas de saúde, já dormem mal, o número de pessoas que tomam os remédios tipo fluoxetina é muito grande. Sim. Então, infelizmente, isso acontece e muito. A gente tem que tomar esse cuidado mesmo para que se evite isso de modo mais comum, de forma mais adequada. Já as mulheres tratam um pouco melhor essa partezinha. Deixa eu até aproveitar e colocar na bateria aqui no celular, que está acabando aqui, antes que acabe de ver. Sem problema. Falando em energia, né? Pronto, coloquei aqui já. Para carregar. Beleza. Então, assim, falando nessa parte, as mulheres, elas se cuidam melhor. Já tem esse hábito de se cuidar melhor mesmo, né? E elas escutam mais a gente também. É muito interessante, quando vai no consultório, o casal. Porque aí, a mulher conta os podres do marido, o marido não gosta muito, e a mulher, tá vendo? Te falei isso, te falei aquilo. Então, é bem interessante isso. Né? Porque, assim, em termos de saúde mental, Ricardo, eu acho que assim, a mensagem que tem que ficar para o grupo, né, o grupo que está aqui com vocês, especialmente, o mundo de hoje é muito estressante. Ponto. Isso é claro. Cada vez mais. No mundo corporativo, mais ainda, você sabe bem disso, né? Sim. Se a pessoa não consegue lidar com essa parte do estresse, da ansiedade que meio que caminha lado a lado com o estresse. Ansiedade não é ruim. É bom você ser ansioso porque isso te leva para frente. Porém, em níveis adequados, em níveis saudáveis. Porque existe isso, um acúmulo de ansiedade. As pessoas são muito ansiosas, estressadas, algumas vão para a depressão, o que é muito comum também, as pessoas sendo deprimidas. Então a pessoa chega sem vontade no consultório, estou sem vontade, não tenho vontade para nada, falta pique. Imagina um executivo sem vontade de fazer nada, é complicado. Identificando-se a depressão, é algo que rapidamente se melhora. Um psiquiatra, um psicólogo, então rapidamente você consegue melhorar. A pessoa tem que entender. O ideal é que a pessoa se entenda, Ricardo. E parece tão fácil e ao mesmo tempo tão difícil isso. A pessoa tem que entender os seus limites, entender até onde ele vai, onde ele quer chegar, o que precisa para fazer isso, não atropelar as etapas, ir com mais calma. E o conceito, que nós já conversamos no passado, já que você gosta dessa parte também, do autoconhecimento, é muito importante. Eu acho que é um dos mais importantes que tem. Porque a pessoa que se conhece sabe onde ela quer chegar, como ela quer chegar, com quais ferramentas, com quais condições, e sabendo também os seus limites. Isso dá essa condição fundamental da pessoa trabalhar com o que de melhor ele tem. Mas, infelizmente, as pessoas que procuram autoconhecimento, que procuram se entender melhor, procuram entender seus pontos fracos, os pontos fortes. Então, é engraçado. As pessoas vão no automático. Então, eles vão indo, isso que eu te falei. Aí, quando a pessoa tem um infarto, ela sente, ela dá aquele baque, vai para a UTI, fica dias na UTI, pensa na vida, e depois já muda um pouquinho. O ideal seria exatamente o contrário. Evite o infarto, evite chegar nessa situação. Cuide-se melhor. E também é interessante, Ricardo, assim, as pessoas se preocupam muito em ganhar dinheiro.
Então, a ideia é que a pessoa ganhe dinheiro, acumule dinheiro, para quando aposentar, estar confortável. Muito que bem, ótimo. Só que as pessoas esquecem de acumular saúde também. Então, elas chegam na terceira idade, na aposentadoria, com um grande caixa, porém sem saúde. Que adianta isso? Então, acho que o fundamental é já embutir nos gestores, nos executivos, nas pessoas do mundo corporativo, a necessidade deles fazerem também um acúmulo, uma poupança de saúde. É fundamental isso, para chegar, na hora que eles tiverem com mais tempo, que o tempo é um bem preciosíssimo que nós temos hoje, e usufruir isso daí. Uma pessoa com 60 e poucos anos, com 70 anos, que se aposenta, que, enfim, para com o mundo corporativo, que seja, quer aproveitar a vida. Ela vai ter dinheiro, que ela acumulou ao longo do tempo, mas se não acumulou saúde, não vai poder aproveitar nada. E isso é muito triste. A gente pega muito isso também, infelizmente. Tem razão. E que interessante isso que você acaba de comentar. Primeiro sobre a comunicação, sobre os sinais dos pacientes, o qual percebeu o seu toque, né, a sua informação, mas também isso que você descreveu sobre os executivos, o homem, a mulher, quem se cuida mais, quem se cuida menos, quem cuida bem do outro, aquela coisa, viva as mulheres, né? Essa questão também sobre o excesso de preocupação por algo, ou seja, falta, a perda do equilíbrio e que leva para menos vida, menor qualidade de vida para aqueles pacientes, né? Excelente, muito bom. E temos aqui algumas perguntas, acho que temos chance pelo menos de responder alguma, hein? Tem aqui uma bem interessante também, e acho que você vai gostar. Ela diz assim, doutor Renato, é certo pensar que cada pessoa tem um órgão alvo para o estresse e a somatização? Muito boa essa pergunta. Gostei bastante dela. Olha, sim, podemos falar que sim. A gente observa isso, Ricardo, muito na iridologia. Na iridologia é engraçado que a gente começa a estudar a medicina sobre outros aspectos, sobre outras formas, né? Na medicina convencional não tem muito isso, sabe? Do órgão de choque, do órgão que está mais fraco. A ideia do órgão de choque é, a hora que a coisa complicar, aquele órgão vai ser o acometido, sabe? Sim. Então pode ser o fígado, pode ser o coração, pode ser o sistema nervoso central, enfim. No estudo da íris, se é que os meus colegas permitem dizer, que já que é uma área não convencional, a gente vai procurar sim o órgão de choque. O intuito de trabalhá-lo, de forma a fortalecê-lo, para que numa hora que realmente o organismo necessite de uma ajuda principal, necessite de mais energia, ele esteja lá para não ser comprometido. E comumente, sim. Então, a gente tem que pensar que sim. Eu responderia como sim. É verdadeira essa frase, no meu entendimento, na minha forma de ver a situação. E a somatização acontece muito nesse aspecto também. Agora, não necessariamente. Eu diria assim, quando acontece nesse órgão específico, os cuidados têm que ser maiores, porque a chance de complicar é grande. Entendi. Muito bom. Que bom. Eu também gostei muito dessa pergunta. Aliás, tem mais perguntas aqui bem interessantes também, mas, sem dúvida, cada pessoa demonstra um órgão de somatização diferente da outra, né? Por isso que um paciente é diferente do outro. Uma próxima pergunta interessante, doutor. Desculpe. Não, cada pessoa enxerga a mesma situação diferentemente. Sim. Então, se para você aquele azul é bonito, para você vai ser feio. Então, a forma como a pessoa vê aquela situação vai interferir na sua parte emocional. Como eu falei, na medicina chinesa, cada órgão tem a sua emoção coligada. Então, tem todo um aspecto que não é tão falado na medicina ocidental. Na nossa medicina ocidental não é tão comentado isso. Mas nas ancestrais, etc., sim. Então, a emoção é muito comumente abordada nessas medicinas mais tradicionais. Bom, quando eu te conheci um pouco melhor, não custou muito para entender, definir por que você, naquele primeiro momento que você olhou meus olhos, você percebeu o estresse. Ficou claríssimo que aí você já tinha estudado a iridologia, não é? Uma próxima pergunta, doutor Renato, existe algum fitoterápico que nos ajude no controle do estresse? Sim, existem. Ótimo. Existe sim. Ok. Então, vários, na verdade, né? Então, tem os adaptógenos. Eu gosto muito dos adaptógenos. O que é o adaptógeno? Frequentemente, certamente, são fitoterápicos que balanceiam a sua situação. Então, se a pessoa está com estresse demais, ela coloca para baixo. Se está com estresse de menos, ao ponto de deixar a pessoa muito não produtiva, joga um pouco para cima. Então, o ginseng é um exemplo. A ashwagandha, eu gosto muito. A ashwagandha também, que é da medicina indiana. A rhodiola, a tianine, que é do chá. O chá verde é interessante. A valeriana, a melissa.
Tem uma série de fitoterápicos que a gente mexe muito, camomila, que a gente mexe muito com isso para eventualmente acalmar a pessoa, mas eu gosto muito de usar adaptógenos, que deixam a pessoa mais balanceada, sabe? Então e é típico da medicina indiana, chinesa, da ortomolecular, e também ainda é pouco conhecido da medicina convencional, até hoje, né? Cada vez mais eles estão colocando para si esses novos ensinamentos, mas é frequente nessas outras medicinas que eu comentei. Entendi. Então, o chazinho Muito de bom. camomila sempre funciona bem. Entendi. Porque justamente vai além da medicina tradicional, dos medicamentos que nós conhecemos, então é bom entender que esses trazem seus benefícios também. Tem mais um aqui, uma pergunta interessante que merece a sua reflexão, já que você está nos trazendo tanta informação e experiência também, né? Sintomas, né, são pedidos de socorro, né? Holisticamente perfeito, Ricardo. Holisticamente perfeito, né? Então, quando você consegue enxergar aquele problema, aquele sintoma como algo mais que apenas um sinal de doença específico daquele problema e algo um pouco maior, você consegue trazer para o paciente coisas a mais. Aí sim começa a melhorar a comunicação, quando você já começa a pegar pontos específicos e trabalhar em cima daquilo, sabe? Aí que vem muito a questão da medicina holística, da medicina integrativa, de você começar a pegar daquele sinalzinho e começar a enxergar um pouco maior a situação. Não simplesmente aí eu posso criticar, porque eu também sou um médico alopata, né, de formação. Você vê aquele sintoma e já vai com antissintomático. Então, tem febre, antifebril. Se a pessoa tem tosse, antussígeno. Não é por aí. Eu vejo assim, né? Tem que entender um pouco a causa daquilo e, como foi muito bem colocado na pergunta, qual que é a mensagem que aquela queixa está trazendo? E esse tipo de posicionamento, como eu falei agora há pouco, estou insistindo nisso, é muito comum nas mídias tradicionais. Eles viam muito esse aspecto. E aí, assim, então o que acontece? Aí está no século XXI, com tantos avanços tecnológicos enormes da medicina, e por que a gente adoece tanto assim, né? Porque, eventualmente, a gente está indo por trás dos sintomas, né? É sintoma, o antissintomático, então a gente tem que ver um pouco mais, a parte um pouco que vai além disso. E, nesse sentido, tem que colocar que as pessoas também são culpadas disso, porque elas não pensam em si. Elas vão no automático, como eu comentei agora há pouquinho, querem trabalhar, querem ganhar dinheiro, querem estar por cima dos outros, querem isso, não conseguem parar e refletir. E a autorreflexão, eu acho que é o que a gente tem que fazer no século XXI, temos que puxar para esse caminho mesmo. Autoconhecimento, autorreflexão, como você diz, autoaceitação, né? Ou seja, cada um tem o melhor, como você diz, tem as suas áreas de melhoria, tem os seus limites, né? Acho que isso muito caminha com a saúde das pessoas. E, claro, estamos num ambiente que você já citou, que é inevitável passar por cima, né? Ou seja, não podemos deixar de tocar, que é a pandemia, não é? Então, considerando esse ambiente que está afetando todos nós de uma forma diferente na outra, muitos dizem que estamos não no mesmo barco, mas na mesma tormenta. Então, cada um com seus barcos diferentes, mas a tormenta é a mesma. Então, o que é melhor para a saúde mental das pessoas numa época de pandemia? Eu acho que, assim, em qualquer época, o ideal é que a pessoa, primeiro, entenda seus limites. E é só um adendo aqui, Ricardo, assim, que o mundo nos impõe termos poder, termos dinheiro, ganharmos poder, mas não necessariamente isso é o fundamental. A pessoa tem que buscar o que ela quer. Você vai saber o que ela quer buscando dentro de si própria. A pessoa não é necessariamente obrigada a ser rica, a ficar milionária, a ser presidente da empresa. Não, pode ser que não agrade a pessoa, pode ser que a essência da pessoa não seja aquela. Então, você fazer uma pessoa que tem uma essência um pouco mais sensível, um pouco mais comunitária, um pouco mais amigável, querer ser a presidente da empresa, querer se tornar um milionário da noite para o dia é complicado. Cada pessoa é uma pessoa. E você já fez testes, você sabe muito bem disso, com as pessoas, como é que é assim lidar melhor com isso. Agora, orientações gerais para todo mundo, de modo geral. É necessário, é fundamental exercícios físicos, é fundamental uma alimentação adequada, evitando os alimentos. É interessante que assim, a gente come muito coisas inflamatórias, a alimentação nossa é inflamatória. Evitar os refinados, evitar bebida alcoólica em excesso, um pouquinho tudo bem, evitar o açúcar, que é um veneno, o açúcar mesmo, evitar aqueles docinhos do fim do dia, se bem que o chocolate, claro, que é complicado, mas as mulheres, especialmente, elas pedem muito chocolate no fim do dia, muito, é muito comum as mulheres necessitarem disso, que também às vezes
é um sinalzinho de um desbalanço inicial, de um desequilíbrio da saúde mental, porque faltam neurotransmissores, enfim, mas conseguem se acertar por causa disso. Agora, uma alimentação mais adequada, exercícios físicos, os bons relacionamentos, os saudáveis relacionamentos, são em qualquer situação adequados. Tomar sol, sol é fundamental para aumentar a vitamina D, o sol é alegria, evitar um pouco, ficar só no computador o dia inteiro também, que até para os olhos faz mal isso. E na pandemia, quando você se vê mais privado dessas possibilidades, ao máximo possível, faça isso. Conviva mais com as pessoas próximas de você, converse mais com pessoas que não estão tão próximas de você no computador. Aproveite esse tempo para isso. E um ponto negativo para os trabalhadores da parte do online, que é o mais comum meio de trabalhar hoje em dia, é que a gente escuta muito no consultório reclamação que cada vez mais eles trabalham mais. Por estarem online, eles trabalham mais, ficam até tarde da noite, não para mais, as demandas são maiores. Então você vê que até na pandemia aumenta o trabalho, a pessoa está em casa. Então é fundamental, primeiro, ela ter noção que ela tem que relaxar um pouco, não tem que ficar tão tensa. Buscar o que lhe faz bem. Meditação é muito bom, yoga é muito bom também, uma alimentação saudável, como eu comentei, exercícios físicos, um hobby. Você gosta de música, eu também gosto, a gente toca um pouquinho, que é importante também. Enfim, a pessoa tem que entender o hobby que ela gosta de fazer. Parar de ficar no automático, de só trabalhar, eventualmente até em trabalhos que não está muito contente, não está muito satisfeita, mas tem que trabalhar, porque tem que trabalhar e vai em frente, e a pessoa vai ficando infeliz. Eu sou infeliz, né, já uma energia negativa, e daí para uma disfunção da saúde mental é um pulo também, né? Exatamente. E quando você toca nesses aspectos, como hobby que você colocou também, que ajuda a equilíbrio, a dimensão do equilíbrio de várias áreas da nossa vida, inclusive temos na Practi Consultoria, temos um webinar que fala somente sobre equilíbrio, para viver em equilíbrio, tudo, mas interessante como o hobby realmente faz a diferença. E os hobbies podem ser os mais diversos, como você colocou, que a gente compartilha também muito. Você é um baixista, você é um guitarrista, e acompanha, inclusive, o seu filho também, o Guilherme, com música, então você curte, você vive isso e faz parte. Olha, você é tão estudioso. Do meu lado também, com o meu parceiro, com o Fernando, a gente também troca essa questão da música, que toca também, tem banda. Por quê? Porque é necessário, ou seja, não chega um momento em que na vida todas essas questões financeiras, profissionais, determinação para crescer, tudo, chega uma hora que não tem espaço e consegue fluir com o hobby, né? Então, que bom que você citou isso, porque se para as pessoas hoje na pandemia que encontram, inclusive, estresses diferentes, mas não precisa ser maior daqueles que você já tem, sem dúvida o hobby vai fazer a grande diferença, né? Então, isso é excelente e, bom, sem dúvida, nesse momento de pandemia, todos nós temos que estar mais atentos sobre os nossos hábitos. São novas dinâmicas e, portanto, novos hábitos a gente pode sempre melhorar. Mas você nos ajuda a lembrar que a resposta está em nós, né? Ou seja, por mais que tenha um médico com a competência como você para nos dizer esse é o melhor caminho, quem tem que fazer o caminho somos nós. Você, doutor Renato, não vai estar atrás de mim vendo, bom, não era por aqui, era por lá. Realmente, as pessoas têm que tomar essa consciência, né? Quem se trata são os pacientes, Ricardo. Quem realmente se trata é o paciente, não é o médico. O médico orienta, mas quem vai levar adiante o tratamento, quem vai fazer o que tem que ser feito é o paciente mesmo, né? Quem trata é o paciente. Excelente frase e mensagem, doutor Renato, que você nos deixa, que com isso já vamos finalizando a nossa entrevista, a nossa conversa, o nosso diálogo Viva Melhor de hoje, agradecendo profundamente a sua participação, Renato, doutor Renato, a sua dedicação, a sua preparação, né, por todas as boas ideias para estar aqui hoje. Esta é a nossa primeira sessão, nossa primeira série de entrevistas, e você nos ajudou muitíssimo para chegar até aqui, doutor Renato. Muito obrigado mesmo. Esperamos tê-lo novamente pela frente para falar desse aspecto ou outros que têm a ver com o desenvolvimento humano, né? Nós estaremos aqui como facilitadores de diálogos superiores. Você nos trouxe hoje coisas superiores, sem dúvida, para que as pessoas consigam desenvolver pessoalmente e profissionalmente também. Na semana que vem, nós continuaremos com nossas entrevistas. Por isso, agradecemos aos participantes, as perguntas dos participantes que tiveram muito boas também. As pessoas continuaram nos acompanhando para essas informações e experiências do Dr. Renato. E na semana que vem continuaremos com um foco, com um tema sobre bem-estar do paciente e também sobre o papel do líder. Uma das coisas que o próprio Dr. Renato já tocou hoje. Dentro das organizações existem os líderes. Então, qual é o papel do líder na saúde mental, no dia a dia das pessoas? Como você citou, Dr. Renato,
estamos trabalhando mais online. Então, como é que fica o líder nisso, né? Como é que fica a mensagem para que te tome esse cuidado especial com a saúde mental? Que, muitas vezes, a gente não percebe e já está dentro de um malefício, né, mental, né? Então, a gente vai entrando nisso. Doutor Renato, muito obrigado novamente. Boa noite para você e para todos os nossos ouvintes e seguidores da Practe Consultoria. Muito obrigado, foi um prazer, Ricardo.